Os conservantes utilizados nos colírios para tratamento do glaucoma são responsáveis por boa parte dos efeitos colaterais dessas medicações. Mas você sabia que existem opções de colírios sem conservante para o glaucoma? O meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista e especialista em glaucoma e eu te ajudo a manter o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda. Recentemente, o Saflutan foi retirado do mercado brasileiro e ele era uma das poucas opções que nós tínhamos de colírio sem conservante para o glaucoma. E isso acabou trazendo à tona o assunto sobre o papel do conservante no colírio para tratamento do glaucoma e também que tipo de problemas ele pode causar. Nesse vídeo eu vou te explicar o lado bom e o lado ruim do conservante no colírio para o glaucoma e quais são as alternativas que você pode buscar para resolver esses problemas. Para que serve o conservante no colírio? Do mesmo jeito que você vai no mercado, compra comida e você precisa conservar essa comida de maneira adequada para ela não estragar, com o colírio é a mesma coisa. A gente também precisa ter uma conservação adequada para impedir que proliferem bactérias ali naquele frasquinho e que aquele colírio cause uma infecção, igualzinho o que ia acontecer com a comida mal conservada. A conservação do colírio é feita através de substâncias que se acrescentam junto com a medicação naquele frasquinho para impedir que tenha uma proliferação de bactérias e de outros contaminantes ali dentro do frasco. Além disso, é importante também você seguir as orientações corretas de temperatura em que aquele colírio deve ser conservado. Cada medicação tem uma temperatura específica ideal e isso vem escrito na bula do seu colírio para você saber se essa é ou não uma medicação que precisa ficar guardada na geladeira, por exemplo. Então, o conservante ele é responsável por manter esse colírio livre de germes e isso é um ponto muito positivo. Tem ainda um outro ponto positivo na presença dos conservantes, que é relacionado à absorção do colírio, e eu vou te explicar um pouquinho melhor como isso funciona. Para o colírio de glaucoma fazer efeito, ele precisa penetrar dentro dos nossos olhos, e ele faz isso atravessando pela córnea. O conservante, ele causa pequenas abrasões na córnea, e a gente não sabe muito bem até que ponto isso facilita a absorção do colírio para dentro do olho. Mas é possível que ao usar uma medicação sem conservante, seja mais difícil do remédio penetrar no olho e com isso a gente pode acabar tendo um menor efeito desse remédio em termos de controle de pressão ocular. Esses são dados que a gente ainda não conhece muito bem, o quanto que o conservante pode ou não fazer diferença no efeito do remédio em si para o glaucoma. Mas o conservante ele também tem o seu lado ruim. Os conservantes eles são responsáveis por uma boa parte dos sintomas de olho seco, que são um efeito colateral de todos os colírios utilizados no tratamento do glaucoma. E essas pequenas abrasões na córnea, no longo prazo, elas podem acabar sendo prejudiciais. Todos os colírios usados no tratamento do glaucoma têm como efeito colateral o ressecamento dos olhos. Uma boa parte disso é culpa das próprias medicações, então o conservante ele não é o único vilão do olho seco. Os próprios remédios para o glaucoma já deixam os olhos mais ressecados. Mas é claro que se a gente consegue se livrar do conservante, a gente vai ter uma redução, pelo menos em parte, desses sintomas irritativos do ressecamento dos olhos. Um outro ponto negativo das medicações sem conservante para o glaucoma é que eles vêm num tipo de frasco diferente que a gente chama de flaconete.
e que são frascos um pouco mais difíceis de usar, principalmente para os pacientes mais idosos. Como essas medicações elas não têm o conservante, elas precisam ter frascos especiais que impeçam essa contaminação. E isso acaba até encarecendo um pouco o custo do colírio por conta da tecnologia que esse frasco requer. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos no Brasil 2 colírios utilizados no tratamento do glaucoma que eram sem conservantes: o Ganfort UD e também o Saflutan. Recentemente, o Saflutan saiu do mercado brasileiro por conta de uma decisão comercial do laboratório. Não tinha nenhum problema com a medicação, então se você usava o Saflutan, você não precisa se preocupar nesse sentido de tiraram porque era ruim. Não, não foi isso. Foi uma questão mais comercial mesmo, não tinha nenhum problema com a medicação. Mas com essa saída do Saflutan no mercado, só nos restou uma única opção de colírio sem conservante, que é o Ganfort UD. Mas o Saflutan e o Ganfort UD eles são medicações bem diferentes, um não substitui o outro. O Saflutan, o composto dele é a tafluprosta, que é uma substância da classe das prostaglandinas, que são as medicações mais eficazes no controle do glaucoma. Já o Ganfort UD, ele é bem diferente, porque ele tem 2 medicações no mesmo frasco. Ele tem a bimatoprosta, que também é uma medicação da classe das prostaglandinas, mas diferente, e ele tem junto com ela também o timolol. Então são medicações que têm composições diferentes. Então quem usava o Saflutan acabou ficando órfão, porque nós não temos no Brasil uma outra medicação equivalente e sem conservante que possa fazer essa substituição. Esse quadro das medicações sem conservante no Brasil é muito diferente do que se vê em outros países. Nos Estados Unidos, nos países da Europa, a gente tem uma ampla oferta de diferentes medicações que podem ser usadas sem conservante e que no Brasil não estão disponíveis. Eu tenho alguns pacientes que vivem fora do Brasil e que conseguem comprar com facilidade diversos medicamentos diferentes sem o conservante. Os portugueses que estão assistindo aqui o canal também conseguem ter acesso a uma variedade maior de medicações sem conservante. Uma alternativa, então, que os brasileiros às vezes acabam buscando é de tentar trazer essas medicações do exterior, de fora do país. A Anvisa permite que o paciente importe medicamentos para o Brasil sem taxa, desde que a quantidade do remédio seja equivalente ao uso pessoal daquela medicação e não configure uma intenção de revenda daquele remédio. Mas não fica muito claro o que eles consideram como uma quantidade para uso pessoal. Será que se você tentar trazer o equivalente a 1 ano de colírio para o seu uso pessoal e você tentar trazer essa quantidade de colírio para o Brasil, será que eles vão considerar isso como uso pessoal? Eu acho que dificilmente corre o risco de você acabar ficando sem o medicamento. Se você era uma das pessoas que usava o Saflutan e precisou modificar o seu tratamento, me conta aqui embaixo nos comentários qual foi a solução que você e a sua oftalmologista encontraram para esse problema. E se esse vídeo te ajudou, não esquece de se inscrever aqui no Papo Glaucoma, porque toda semana eu trago um vídeo que vai te ajudar a manter o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda.